Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. É bom estarmos juntos para mais uma meditação da palavra. Hoje, dia 27 de outubro, eu quero meditar com você a palavra que está em Romanos, capítulo 7, versículo de 18 a 25. Irmãos, estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. Pois eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus. Mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha razão e me aprisiona na lei do pecado. Essa lei que está em meus membros, infeliz que sou eu. Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmão e irmã, essa palavra ela é muito forte porque ela nos traz a realidade do pecado original. Paulo está entendendo que ele tem um pecado original dentro dele. Ele começa a ver que ele tem inclinação para fazer coisa errada. E essa é a realidade de todos nós. É por isso que é tão difícil ser santo, é por isso que é tão difícil ser de Deus, que a gente esquece que a gente tem algo dentro de nós, a gente tem um pecado dentro de nós, a gente tem a maldade dentro de nós. Paulo chega a dizer, infeliz que sou eu, quem me libertará desse corpo que tende ao mal, que tende ao pecado? Veja, Paulo começa a dizer, como homem interior, eu ponho toda a minha satisfação na lei de Deus. Eu quero as coisas de Deus. Eu tenho certeza, irmão e irmã, que você quer as coisas de Deus, mas eu sinto em meus membros outra lei. Então Paulo está dizendo, olha, meu espírito quer a lei de Deus, a minha razão quer a lei de Deus, mas o que eu percebo é que meu corpo, ele quer outra lei. Que luta contra a lei da minha razão e me aprisiona a lei do pecado. Então veja, o meu corpo quer o pecado, a minha carne quer o pecado. Luta contra a minha razão diz não. O meu espírito diz não, mas o meu corpo quer pecado. Então veja, Paulo fala, eu estou aprisionado na lei do pecado, essa lei que está em meus membros. E aí, minha gente, essa é a verdade. A nossa carne tende ao pecado. A gente vai ter que frear ela. Por isso que depois Paulo vai dizer que é preciso até mesmo crucificar a carne, para que não nos rendamos aos seus impulsos. É por isso que Paulo, em outra passagem, vai dizer que é preciso que a gente seja conduzido pelo Espírito Santo, senão a gente não dá conta, viu? Se você não for conduzido pelo Espírito Santo, você não dá conta de domar essa carne. Então entenda isso. Existe na sua carne, nos seus membros, a lei do pecado, que vai ficar em briga com o Espírito. Veja, Paulo diz, com efeito, eu não faço o bem que eu quero. Eu queria fazer o bem, mas o que eu acabo fazendo é o mal que eu não quero. O mal eu não quero fazer, mas acabo fazendo o mal. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que em mim habita. Então veja, Paulo está entendendo que há um pecado forte dentro dele. Agora eu quero chamar a sua atenção para o primeiro versículo de hoje. Irmãos, eu estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. O que Paulo está chegando à conclusão? Paulo está chegando à conclusão de que a gente é mau. A gente é mau. De que a gente não tem o bem. É por isso que depois Jesus vai dizer, só Deus é bom. De nós, por nós mesmos, minha gente, só vem o pecado. Se você não tiver Deus, se Deus te deixar por você mesmo,
só sobra pecado, só sobra maldade. Por isso que você tem que entender o seguinte, se tem alguma coisa boa em você, que eu espero que tenha, aí São João da Cruz vai dizer, toda a bondade que você tem foi emprestada por Deus, foi doada por Deus, então não é sua, a bondade que você tem é Deus quem te deu. Se algum dia você consegue ser bom, é porque Deus te deu a capacidade de ser bom. Mas Paulo está chegando à conclusão de que por ele mesmo, ele é ruim. Todos nós precisamos fazer essa experiência. De que sem Deus a gente não consegue ser bom. Sem Deus a gente não consegue ser bom. Veja, pois eu tenho a capacidade de querer o bem. Eu tenho a capacidade de querer o bem, porque eu tenho razão. Eu sei que o bem é melhor. Mas eu não tenho capacidade de realizá-lo. Gente, é aqui que eu quero frisar muito para você. Você até sabe o que é o bem. Você quer fazer o bem, mas Paulo está falando, eu quero fazer o bem e acabo fazendo mal. Por quê? Existe algo importante para a gente entender. Eu tenho a capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Preste atenção. Você só realiza o bem com a força de Deus. Você só realiza o bem com a graça de Deus. Sozinho você não é capaz de fazer o bem. Se você fez algum bem, é porque Deus te deu essa capacidade. Ele é o sumo bem. E nós participamos do bem que é Ele. Isso é muito importante. Portanto, se eu quero ser uma pessoa de Deus, se eu quero ser uma pessoa do bem, se eu quero ser uma pessoa que promove o bem, que faz o bem, ainda mais com esse pecado que habita em mim, me colocando tanta coisa ruim, eu vou precisar da graça de Deus. Eu vou precisar de Deus. Então, antes de sair de casa, eu preciso fazer o bem hoje, Senhor. Me dê a sua graça. Porque se depender de mim, eu só vou fazer o mal para mim mesmo e para as pessoas, para a sociedade. Se o Senhor me der sua graça, eu poderei fazer o bem. E você vai começar a ver que você pode ser um pai bom, uma mãe boa, um funcionário bom, um trabalhador bom, um cristão bom, porque Deus te agracia. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.